Olá, amigos, tudo bem? Naturalmente você deve saber que o território do Brasil, esse território que a gente tem hoje, né? O Brasil é um país que a gente chama de um país de dimensão continental, nem sempre foi desse tamanho, né? No período colonial houve uma limitação do que é hoje o território brasileiro em função da linha de Tordesilhas. Depois, né, da União Ibérica, ou do fim da União Ibérica, né, houve uma penetração dos portugueses para o interior do Brasil, através do processo de colonização. Ou seja, a partir do momento em que a linha de Tordesilhas ela desapareceu com a união das coroas ibéricas e depois com a restauração do trono português, foi possível aos colonizadores penetrar para o interior do Brasil e expandir o nosso território, tá? Essa expansão para o interior, ela se deu através de que ações? Ela ocorreu em função do movimento bandeirante, o chamado bandeirantismo, ou seja, os bandeirantes, nós já podemos falar aqui com vocês, eram homens que montavam expedições e desbravavam o interior das florestas, né, procurando riquezas, pedras preciosas, ouro, e também para escravizar indígenas. Outro elemento que contribuiu também para a expansão e povoamento do território brasileiro foi a atividade da pecuária, que não podia ser feita no litoral em função do cultivo, né, da cana-de-açúcar principalmente. Então o gado teve que ir para o interior. E o terceiro elemento, que é o tema aqui desse vídeo, foram as missões religiosas. Missões ou reduções, como também eram chamadas. As missões eram comunidades dirigidas por religiosos, geralmente padres jesuítas. Vieram também franciscanos para o Brasil, mas sem dúvida nenhuma, a grande maioria das missões era coordenada, dirigida por padres da ordem dos jesuítas. O trabalho desses missionários, sem dúvida nenhuma, foi importante, né? Conforme eu disse, importante para que o território brasileiro ele se expandisse em direção ao interior e principalmente também que ele fosse povoado, que não bastava apenas expandir o território. Porém, a ação dos jesuítas, o trabalho dos jesuítas, das missões religiosas, ele é fruto de uma grande motivo, de uma grande polêmica histórica, né? Afinal de contas, os missionários, eles foram heróis ou foram vilões? Existe uma polêmica muito grande em torno disso, tá? Muita gente acha que eles foram verdadeiros heróis nesse trabalho de catequese, né, nesse trabalho de conversão das populações indígenas, de ocupação do interior do Brasil, de dar início à educação, à criação das primeiras escolas aqui no Brasil, mas para muita gente eles foram vilões que destruíram a cultura dos povos indígenas, exploraram os indígenas. Enfim, a maior acusação é em termos culturais. Eles teriam promovido, facilitado o processo de aculturação imposto pelos portugueses sobre as populações nativas e teriam destruído a cultura original desses povos, o seu modo de vida, a sua religião. Vamos lá, vamos ver os prós e os contras em relação a essa questão da ação dos missionários no Brasil durante o período colonial. Ora, vamos aos prós primeiro. Conforme a gente colocou no início aí do vídeo, os jesuítas realmente, ninguém tem dúvida, foram religiosos, foram muito corajosos, né? Eles deixaram o sossego, podemos dizer assim, da sua vida em Portugal, na Espanha, né? Vieram para cá, para a América, no caso nosso também, do Brasil, né, para viver de uma forma extremamente perigosa, enfrentando doenças, né, enfrentando populações que, em sua maioria, eram hostis. Realmente foram muito corajosos. Alguns desses religiosos vieram para cá muito jovens, alguns deles, inclusive, eram de origem nobre, não é? Estudaram esses povos indígenas, aprenderam a língua desses povos. Sem dúvida alguma, existe um outro aspecto também que costuma valorizar a ação dos jesuítas,
conforme eu disse, em relação à penetração, ocupação do interior do Brasil, povoamento do interior do Brasil. E há quem aponte também um outro aspecto que a gente não pode deixar de colocar aqui, que foi a defesa das populações indígenas em relação à violência dos bandeirantes, né? Eles, de fato, né, muitos deles tinham realmente uma preocupação em preservar esses povos nativos contra a violência dos bandeirantes, contra, né, a escravização imposta pelos bandeirantes. Enfim, o padre Antônio Vieira, por exemplo, é bastante conhecido, ele tem vários textos, vários sermões, né, em que ele se posiciona na defesa, né, dessas populações. Então, tem esse aspecto. E um outro aspecto também, né, a favor da ação dos jesuítas no Brasil está no sentido de que eles foram os fundadores das primeiras escolas no Brasil. Eu estou falando de escola como instituição. As primeiras escolas, as primeiras instituições de ensino foram instituições fundadas por esses religiosos. Tá? Então, todos esses pontos, né, favorecem a argumentação de que a ação dos jesuítas foi positiva, embora, né, seja criticada pelos que são contra, né, que criticam essa ação. E quais são os argumentos dos que criticam a ação, né, missionária dos jesuítas no Brasil? Em primeiro lugar, a questão da aculturação, né, imposta pelos jesuítas, a catequese, a obrigatoriedade do indígena de assimilar o cristianismo, sendo que essas populações já tinham as suas religiões, né? Houve realmente, se a gente pensar direitinho, uma certa agressividade nesse sentido, embora, né, eles não tenham recorrido a meios violentos. Não há nada historicamente que comprove alguma ação violenta por parte desses missionários nesse processo de aculturação. Uma outra crítica que se faz era em relação à questão da exploração da mão de obra dessas populações indígenas. Essas missões, elas eram autossuficientes em termos econômicos, eles desenvolviam a agricultura, o extrativismo das chamadas drogas do sertão, né? Utilizando o quê? Utilizando a mão de obra do indígena. Ou seja, a acusação que se faz é que os jesuítas exploraram o trabalho dos indígenas, tá? Exploraram a mão de obra, né, para a sustentação econômica dessas missões religiosas. Tá? Então, essas são as principais críticas que são feitas, né, àqueles que condenam a ação dos missionários jesuítas aqui no Brasil durante o período colonial. Bom, o fato é que, em meados do século XVIII, esses jesuítas acabaram sendo expulsos do Brasil. Eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal, que era um primeiro-ministro de Portugal, era um déspota esclarecido. Tá? Ele ficou muito preocupado com a extrema autonomia política e econômica, principalmente, dos jesuítas, o grande poder que eles tinham aqui no Brasil, né? Criticou a questão de não, né, pagarem impostos ao governo português, e aí isso resultou na expulsão e na extinção das ordens religiosas dos jesuítas em meados do século XVIII aqui no Brasil. As consequências é que essas missões foram extintas, né? Houve um despovoamento do interior que vinha acontecendo em função do trabalho missionário, houve uma desorganização, né, na estrutura da educação que estava começando a ser montada aqui no Brasil, e aí isso não foi nada positivo. A grande questão quando se fala, né, nessa polêmica de jesuítas, heróis ou vilões, é a gente ter muito cuidado com a visão que a gente tem em relação a essa questão, né? Esse julgamento, naturalmente, dos que são contra, são julgamentos contemporâneos, né? É a visão que se tem olhando de hoje, essa suposta violência cultural contra os indígenas, né? Contra seus costumes, suas religiões, etc, etc. Agora, para quem viveu naturalmente no século XVII, XVIII, foi contemporâneo dessa ação missionária, essa ação era uma ação muito positiva. Os jesuítas estavam salvando almas, né, implantando uma estrutura educacional no Brasil, etc, etc. Então tem toda essa questão do tempo histórico, né? A maneira como a gente faz esse julgamento, porque realmente é complicado fazer esse julgamento
apenas, né, pela ótica de hoje, a ótica contemporânea. Tá? Discordâncias à parte, a polêmica permanece. Não é? Afinal de contas, os jesuítas foram heróis ou foram vilões? É isso aí. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, deixa aí a sua opinião. O tema é bastante interessante. Seu comentário é muito importante para a gente, para melhorar cada vez mais o nosso trabalho aqui na Polis. Tá bom, gente? Se você não inscreveu, vai lá, aproveita, se inscreve, ativa lá as notificações para você ficar a par dos nossos vídeos que são publicados todas as quartas-feiras. É isso aí, gente. Um grande beijo para vocês, um forte abraço, Polis, e até o próximo vídeo.